A nós via Skype Gonçalo Duarte Gomes, arquiteto paisagista. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal do Meio-Dia. Passam quase 3 anos do incêndio de Monchique, em que em agosto de 2018 arderam 23 mil hectares. Agora assistimos a este incêndio que foi dominado esta manhã, arderam cerca de 2 mil hectares. Eu pergunto-lhe o que é que foi feito desde então? Boa tarde. Boa tarde ao estúdio, boa tarde à nossa audiência. Importa primeiro perceber que esta zona que ardeu neste momento não está relacionada com a área que ardeu em 2018. Trata-se de uma zona que, salvo erro, já não ardia, pelo menos na última década, não teria tido episódios de grandes fogos, portanto, foi uma zona onde o material pôde acumular, pôde crescer livremente, uma zona de matos, uma zona de algum eucaliptal, e depois também na progressão para sul, para o concelho de Portimão, exatamente o mesmo tipo de matriz paisagística. Eu penso que a sua pergunta se esteja a referir concretamente às medidas que foram anunciadas a quando do incêndio de 2018, nomeadamente aquilo que foi designado como o Plano de Recuperação e que mais tarde deu origem ao Programa de Transformação da Paisagem, ao Programa de Reordenamento das Serras de Monchique e de Silves. E quanto a isso não houve tempo, manifestamente. O conjunto legislativo saiu no ano passado, houve pouco tempo para pôr em prática o que quer que fosse, além de que, ou principalmente porque estamos a falar de problemas estruturais com décadas de historial. Gonçalo, desculpa interrompê-lo, mas depois dos trágicos incêndios de 2017 e também do incêndio que na mesma zona em 2018 fez arder 23 mil hectares, as chamas consumiram 23 mil hectares, não deveria ter sido acelerado todo esse processo? Pois, isso era a nossa grande esperança na ressaca daquilo que foi até antes deste grande incêndio de Monchique, consumiu, até tem 27 mil como número de hectares consumidos nesse incêndio, mas aquilo que foi a realidade dos incêndios de Pedrógão e depois da zona oeste, onde tivemos centenas de vítimas mortais, importa nunca esquecer isto. Pensávamos que ia haver aqui realmente uma mudança na forma como olhávamos para isto e na seriedade com que encarávamos a questão dos incêndios, que não é mais do que uma questão de ordenamento do território, de coesão territorial e de revitalização da paisagem. Porque, como ia dizendo, Monchique, desde a década de 1960, perdeu cerca de 65% da sua população. Portanto, estamos a falar de um concelho amplamente desertificado, densidades populacionais baixíssimas ao longo de todo o seu território, um recuo completo daquilo que eram as atividades tradicionais de agricultura, de pecuária, de exploração das matas de uso múltiplo. E, em progressão, avançaram, obviamente, outras culturas não tão exigentes em termos de presença e de cuidado humano, nomeadamente de caráter florestal, e aqui o eucalipto efetivamente tinha e tem uma grande presença no concelho de Monchique, mas o problema não é esta ou aquela espécie, é que efetivamente estamos com paisagens a ficar completamente desumanizadas, sem as atividades que lhe dão vida, e esse problema é aplicável a Monchique, é aplicável a qualquer zona do nosso tecido rural mais interior a nível nacional. E é aí que está a grande gênese destes incêndios, porque as ignições são relativamente fáceis de acontecer e as suas causas são imensas, desde a tão falada mão criminosa até aqui, neste caso, ao que parece, e pelo menos li num outro órgão de comunicação social, que a PJ teria apurado que a deflagração estaria associada a uma ligação elétrica, enfim, improvisada, e que na base disso estaria... Foi o próprio investigador Xavier Viegas que há 3 anos alertava para esse facto, que pelo menos 68 incêndios estavam ligados a ligações de instalações elétricas. Essa é uma realidade que também não mudou. Não mudou, embora eu aqui não sei se estamos a falar exatamente da mesma coisa, porque o de 2018 terá tido origem a cabos de tensão mais elevada. Aqui não sei se nós estaremos a falar até de uma pessoa que, para ligar uma máquina ou qualquer coisa, montou uma tomada ou fez uma ligação elétrica, um chanfre, uma coisa qualquer, e que possa ter dado este problema. Agora, para lá da ignição, depois importa é perceber quais são as razões que levam a que o fogo progrida tão rapidamente e sem encontrar qualquer resistência, porque, enfim, o fogo nas nossas paisagens é um elemento tradicional, é um elemento de modelação, inclusivamente, da paisagem. Portanto, é utilizado desde sempre. A grande diferença, relativamente a outros tempos, é que
ao acontecerem deflagrações, estas paisagens, estando povoadas, estando habitadas, estando geridas, além de haver uma concentração de material muito inferior, também tínhamos logo pessoas que em primeira linha atacavam, ou seja, não era necessário estar à espera de um alerta para um sistema e depois então a mobilização dos meios que assistimos agora no terreno e também importa dizê-lo, foram bastante eficazes neste caso. Estamos a falar, Gonçalo Duarte Gomes está tecnicamente a dizer que todo o interior do país devia ser repovoado e essa seria uma das soluções para gerir também não só a floresta, as matas, os terrenos agrícolas, passa pelo repovoamento. Mas antes do repovoamento, que eu deduzo que seja uma tarefa mais difícil de concretizar no tempo, por exemplo, era o próprio Presidente da Câmara Municipal de Monchique que alertava para o facto de haver 30 mil toneladas de madeira que tinha ardido, que nunca chegou a ser retirada do local. Não devíamos estar também concentrados, obviamente, sem perder uma visão macro da situação, mas pensar também em medidas concretas que permitam um avançar do processo para evitar que estas situações se voltem a repetir. Estamos com problemas de áudio. Eu não sei se é possível retomar a ligação com o Gonçalo Duarte Gomes. Creio que não, nesta altura não é. Assim que for possível, retomaremos certamente a ligação com o Gonçalo Duarte Gomes. De resto, deixo uma mensagem clara em relação não só ao incêndio que deflagrou, neste caso em Monchique, e depois acabou por alastrar também ao concelho de Portimão, que foi dominado esta manhã por volta das 7h15, ele a recomendar uma gestão mais assertiva do repovoamento e também gestão das matas, das florestas e do combustível fóssil. As cheias no centro da Europa fizeram perto de 180 vítimas mortais, mas este é um balanço que pode vir a aumentar porque centenas de pessoas, nomeadamente na Alemanha, continuam desaparecidas. É lá que a situação é mais grave. A chanceler alemã Angela Merkel está neste momento a visitar a zona mais atingida pelas cheias. É um momento que está a ser acompanhado em direto pela correspondente da SIC, Susana Freixas. Bom dia. Angela Merkel, que já está nesta aldeia de Schuld, na Renânia, no sul da Renânia, uma das aldeias mais afetadas pelas cheias dos últimos dias. Eu vou pedir ao Edi que agora sim tentemos mostrar a imagem da chanceler. Está uma grande confusão nesta altura e são muitas as precauções, muitas as barreiras para deixarem os jornalistas tentarem aproximar-se. Mas nesta altura Angela Merkel o que faz é tentar falar com algumas pessoas. Ela nesta altura está atrás da carrinha dos bombeiros, alguma proteção aqui, mas também é perceptível pela imagem perceber o rastro de destruição. Ontem tínhamos estado, aí está, penso que agora é possível ver, Angela Merkel vem com alguns habitantes e está a passar por esta rua completamente destruída, muitas casas destruídas aqui. Nós ontem tínhamos estado numa outra aldeia bastante afetada, mas há que dizer que Schuld foi ainda muito mais, porque para além de todo o recheio que está cá fora das casas, embrulhado numa lama, muitas casas estão também destruídas. Vemos, não é possível ver neste momento, mas eu penso que agora sim. A chanceler com muitas medidas de segurança para tentarmos aproximar, mas eu penso que talvez daqui a pouco seja novamente possível aproximar-nos. Agora sim estamos a ser afastados pela segurança, pela equipa de segurança da chanceler, talvez seja possível voltar cá mais tarde.
Angela Merkel a visitar uma das zonas mais atingidas pelas cheias na Alemanha. Recorde-se que o número de vítimas mortais é já superior a 180 e, nesta altura, há ainda centenas de pessoas desaparecidas. Voltamos a retomar a ligação via Skype com o Gonçalo Duarte Gomes, arquiteto paisagista. Boa tarde, Gonçalo, uma vez mais. Há pouco estávamos com problemas no áudio, portanto não conseguimos ouvir a sua resposta, mas retrocedendo um bocadinho, eu falava nomeadamente no caso que foi o próprio presidente da Câmara Municipal de Monchique que fala no facto de haver 30.000 toneladas de madeira ardida que nunca chegou a ser retirada do local. Sim, exatamente, porque isso fundamentalmente tem custos e os proprietários desses terrenos e também por maioria de razões dessa madeira queimada, seja pelo que for, não entenderam ou não tiveram rentabilidade na retirada desse material. E aí o Estado também não teve qualquer, como já sabia, não tem qualquer capacidade de fiscalização nem de obrigar a que essas ações sejam feitas, porque lá está, nós temos um modelo de gestão que está completamente distante da realidade. Quando foi anunciado em 2018, logo na sequência do grande incêndio em Monchique, foi anunciado um valor de investimento de cerca de 20 milhões até 2039. Isso, grosso modo, nesses 19 anos, e tendo em conta que a legislação saiu ano passado, em 19 anos isso dá cerca de 40 euros por hectare por ano. Se nós olharmos para as tabelas dos custos de operações florestais, sejam elas quais forem, não conseguimos pagar rigorosamente nada com 40 euros por hectare por ano. E, portanto, temos aqui um desfazamento gritante entre aquilo que são os custos de manutenção destes modelos que temos sobre o território e depois aquilo que são os recursos disponíveis para essa mesma gestão. Daí a importância de realmente reequilibrarmos o modelo, porque enquanto continuar a ser este modelo de consumo imediato, esta espécie de McDonald's paisagístico, a coisa não se consegue dar, porque temos este desequilíbrio gritante entre aquilo que são as receitas e aquilo que são os custos associados a estas operações. E aí é que está o grande segredo, e que tem que ser estrutural, obviamente. Não se resolve em Monchique, não se resolve num ponto isolado, mas Gonçalo, sim de uma forma estruturada. É arquiteto paisagista e eu vou-lhe perguntar Exatamente. Qual é esse segredo, ou seja, como arquiteto paisagista, se tivesse esse plano entre mãos, que plano é que traçaria, nomeadamente em concreto, por exemplo, para o sul do Algarve? Para o sul, para aí é que está. Eu percebo que seja apelativa àquela ideia de haver uma pessoa que traz uma solução, mas efetivamente não existe. Isto é uma solução que tem que ser concertada entre muita gente. Há pouco falávamos do povoamento. O povoamento tem que se fazer de uma forma que seja orgânica. Isto não pode ser imposto às pessoas. Portanto, tem que ser aqui um modelo negociado, tem que se encontrar modelos de ocupação que sejam atrativos para as pessoas, a menos que retomemos medidas do antigamente, agarramos em pessoas que estejam a cumprir penas e exilamos-las no meio do mato a fazer estas operações, o que manifestamente não pode ser, é completamente insustentável. Temos é que criar modelos que se consigam suster a si próprios, porque mesmo esta ideia de que a coisa se faz com investimento público, o investimento público pode dar um empurrão e é seguramente importante, mas depois tem que se gerar dinâmicas económicas no território que permitam que ele se sustente. Caso contrário, lá está, andaremos sempre aqui, há ciclos mais vantajosos, mas depois o panorama geral será sempre de abandono e despovoamento da paisagem. Portanto, então, o grande por onde segredo... é que começaria o plano? Sendo que nunca será uma solução de uma pessoa só, mas por onde é que começaria esse plano? Sendo certo que um modelo assente, ou um plano assente num modelo orgânico, estamos a falar num plano de décadas, não diria sequer de gerações. De gerações, exatamente. Mas isso é a grande realidade do ordenamento do território, é que as coisas fazem-se não para o imediato, não para o ciclo eleitoral, não para o voto que vem a seguir, mas sim a pensar nas povoações. E isso é como se costuma dizer agora, um mindset que é difícil de entrar nos nossos decisores, porque estão completamente agarrados aos ciclos eleitorais e às popularidades afetas a eles. Portanto, temos que mudar completamente a forma de encarar estes problemas e uma das formas que poderíamos começar, e essa ideia está em cima da mesa e já está a ser ensaiada em alguns lugares, e os planos que estão previstos para a Serra de Monchique e de Silves também o prevêem, será a valorização, por exemplo, dos serviços de ecossistema. E aí sim, o Estado, no fundo, está a investir, está a pagar
a determinados proprietários, dizendo-lhes, olha, se mantiver uma mata de proteção, uma floresta de folhosas, de sobreirais, do que seja, que numas primeiras décadas até não lhe vai dar grande rendimento imediato, mas nós entramos, o Estado entra como forma de valorização com uma verba associada aos serviços de ecossistema que essas matas prestam. Isso poderá ser um ponto de partida, mas é aquele que me parece que está mais atrasado, porque já falamos há algum tempo da valorização dos serviços de ecossistema, mas tardamos a passar o cheque, por assim dizer. Exatamente, a passar o cheque, é das poucas coisas onde os ingleses têm uma expressão melhor do que nós, o put your money where your mouth is. Portanto, isso parece-me que é um dos passos que teremos que dar muito rapidamente se queremos realmente inverter este paradigma, o que me parece que é fundamental, porque não é aceitável assistirmos recorrentemente a que concidadãos nossos passem por estes apertos, que vejam as suas vidas em risco, que vejam os investimentos da sua vida em risco. Uma imagem marcante, pelo menos para mim ontem, foi aquele registro do João Tiago numa unidade de produção de mel, e o senhor já de uma certa idade, efetivamente com uma mangueira de baixo débito, a tentar combater aquele mar de chamas que avançava, e que, ao que parece, felizmente conseguiu, mais tarde com o apoio da humanidade egípcia e dos bombeiros, mas quer dizer, não é aceitável que deixemos as coisas tão entregues ao acaso. É a história do Sr. António, mas que se replica demasiadas vezes por todo o território nacional. Gonçalo Duarte Gomes, eu agradeço uma vez mais os esclarecimentos que trouxe este Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.